de medicamentos em idosos. Esse vai ser o tema de hoje. Deixa eu ajustar aqui, enquanto o pessoal entra. Chama todo mundo, gente, que a gente vai bater um papo bacana hoje. Boa noite, Lúcio, seja bem-vindo. Tudo bem, gente? Hoje nós vamos falar sobre uso de medicamento nos idosos. Vai ser um bate-papo bem bacana. Convida todo mundo aí. Eu vou tentar chamar o pessoal aqui. E aí vocês chamam aí também. Certo, pessoal? Convidando todo mundo para entrar, para participar. Ixi. Bom, chamei um pessoal aí. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre... Tudo bem, gente? Medicamentos. Bom, então se vocês tiverem alguma pergunta, pode ir mandando. A gente vai anotando e tentando responder no final, tá bom? Esperar a Luzia chegar aí, a gente chama ela. A convidada de hoje é a Luzia, farmacêutica. A gente vai tirar muitas dúvidas, se vocês tiverem dúvidas sobre medicamento em idosos. A Luzia aqui. Olá, pessoal. Vou chamar. Convida a galera aí, gente. Convida todo mundo para participar da live. Deixa eu chamar aqui. E a gente já vai entrando. Só um minutinho. Oi. Chama todo mundo para participar, galera. Olá, Luzia! Oi, tudo bem? Tudo jóia, e você? Como que tá Tudo bem. a câmera aí? Dá pra ver bem? Graças a Deus, tudo bem. Então tá bom. Você tá me ouvindo? Tô ouvindo bem. Pessoal, tá ouvindo bem Tá. aí? Eu tô te ouvindo bem. Então tá bom. E o pessoal, gente, dá um feedback aí se tá legal a luz. Nem acendi minha luz aqui. Ficou melhor? Quer que assim? Não tô te ouvindo no fone. Não tá ouvindo? No fone não, mas assim tá tudo bem. Tá melhor? Tá. Tá bom pra você? Tá ótimo. Pessoal, vocês estão ouvindo bem? Se estiver ouvindo bem, coloca um joinha aí pra gente só ajustar o que precisar aqui antes de começar. A câmera tá cortando. Tá me cortando? E agora? Vê se tá melhor. Tá bem atrasado. Você tá me vendo bem, Luzia? Aqui, por favor. Eu levantei agora. Luzia? Travou ela. Tá me ouvindo, gente? A Luzia saiu. Acho que caiu aqui a conexão dela. Vou chamar novamente. Gente, hoje o bate-papo vai ser muito interessante. Vai ser sobre medicamentos. Uso de medicamento nos idosos, tá? Então pode, se tiver dúvida, já vai fazendo as anotações aí, que no final a gente tenta responder o máximo que conseguir, tá bom? Se não conseguir, a gente depois manda no direct, chama no WhatsApp, a gente vai procurar responder o máximo possível. A Luzia caiu, deixa eu ver se ela aparece novamente aqui. Luzia, tá por aí? Dá um oi aqui pra mim. Eu acho que ela caiu. Quer mandar um WhatsApp pra ela?
Gente, medicamentos nos idosos. Uso de medicamento, tá? Vamos falar um pouquinho abranger um pouco de tudo. As dificuldades, as dicas aí pra... Luzia Alice? Luzia, isso. Vou dar um toque na Luzia aqui. Aconteceu alguma coisa, ela caiu. Perdeu a conexão dela. Vou tentar chamar ela de novo. Gente, sejam todos bem-vindos. Boa noite. Vendo umas carinhas novas aqui. Chama todo mundo para participar. Os cuidadores de idosos, quem tem idoso em casa, que cuida das dificuldades, tá bom? A gente vai bater um papo bem bacana aqui sobre medicamentos. A Luzia é farmacêutica. E ela... Tô esperando ela chegar. Ela entrou, mas acabou caindo por algum motivo. Caiu. A gente tá tentando mandar no WhatsApp pra ver se ela consegue retornar. Ela tá sem quer. Só um pauzinho. Tá sem som? Não. Olá, pessoal. Helenilza, tá me ouvindo bem? Voltou? Voltou. Beleza. A Luzia aí. Voltou. Luzia, chama pra entrar de novo que a gente já entre. Pede pra entrar novamente aí que a gente... Olha o Marinho aí. Seja bem-vindos. Todo mundo. Nossa, como demora, né? Luzia? Aí, deu certo agora. Vamos ver se... Sejam todos bem-vindos. Boa noite. Nada. Olha, Oi. faz parte, viu, Tudo Luzia? bem? Nossa, menina, não sei o que aconteceu aqui. De Caiu repente tudo. eu não me via mais nada. Tá ouvindo bem agora? Sim, tá legal. Pessoal, tá ouvindo bem aí? A voz tá atrasada. O Facebook, ele tem um delay, assim, bem comprido. Eu tô te ouvindo bem, e você? Então, vamos lá. Bora começar? Gente, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Muito feliz de receber todos vocês aqui. Hoje nós vamos falar sobre uso de medicamento nos idosos. E se vocês tiverem qualquer dúvida, vai anotando, vai mandando as dúvidas que a gente vai anotando tudo, tenta responder o máximo aí no final, tá bom? Vai colocando curtida, compartilha aí para quem tem idosos na família, para cuidadores de idosos, todo mundo aí vai envelhecer. O envelhecimento está para todo mundo. É isso E mesmo. acho que é um tema bacana, muito importante, né? Porque tem as suas dificuldades na hora de dar um medicamento para o idoso. E essa é a Luzia, E a gente farmacêutica. envelhece acompanhado dos medicamentos, né? Isso aí. Vem uma lista junto de receita. Gente, ó, para quem não me conhece, meu nome é Jane, sou fisioterapeuta de formação, sou gerente da Casa de Repouso Santa Marcília, sou CEO da Cuidando de Idosos e a gente tem um curso aí para cuidadores de idosos. Estou vendo a carinha de vários alunos aqui, fico feliz que vocês estão interagindo. E é isso. Sou apaixonada por idosos, é o que eu faço, é o que eu amo fazer e procuro fazer sempre o melhor que eu posso. E a convidada de hoje é a Luzia. Luzia, se apresenta aí. Eu sou farmacêutica já há 33 anos. E sempre também trabalhei com idosos, eu tive farmácia por 17 anos e depois como concursada na prefeitura, em UBSF, e os cuidados na UBSF sempre foram voltados à atenção ao idoso e atendimento. Eu fiz também uma especialização em homeopatia, fitoterapia, e agora, terminando essa pandemia aí, estou me preparando para começar a pós-graduação em farmacêutica. Olha só que bacana. Tem uma bagagem, né, gente? Uma bagagem, vamos explorar dela. Pelo menos de muitos anos, né? Já sou quase idosa também. Não, né, não. Tá aí cheia de entendimento, sabe muito, e a gente tem que aprender com quem sabe, né? Isso aí. Bom, obrigada, Luzia, por estar aqui compartilhando um pouco da sua experiência com nós.
Pessoal, se tiver perguntas, vamos aproveitar a Luzia aí, hein? Bom, uso de medicamento nos Vamos lá. idosos. A gente que trabalha com idosos, a gente vê as dificuldades, né? A princípio, assim, tá tudo bem, mas na hora que a gente senta, né, com um idoso e vai analisando, aí que a gente vê, meu Deus, olha as dificuldades, os problemas, e são inúmeros. Diversas situações difíceis para o idoso, né? Porque tudo vem a partir do envelhecimento, né? E o envelhecimento, ele é um processo que resulta, né, uma aceleração, ele é progressivo. Então, o envelhecimento, desde quando a gente nasce, a gente já começa, né, a amadurecer, e a partir da puberdade se diz que a gente já começa a envelhecer. E aí vem os processos do envelhecimento, né? E hoje E a organização... qualidade desse envelhecimento vai depender do que a gente fez aí ao longo da vida, né? Exatamente, é uma sementinha que a gente se planta, né, e vai colher lá no futuro. É todo um investimento, né? Hoje se fala muito de investimento a longo prazo e nada mais claro de se pensar e de se dizer é o investimento da vida, investimento do corpo, da saúde, é o investimento, é o que se come hoje, o que se faz hoje, que a gente vai colher amanhã. Só Alguém que... falou, Jai, Oi? alguém falou que não, a Céia falou que não está saindo o som. Será que é o meu ou o seu? Não tá me ouvindo? Céia, vocês estão me ouvindo? Vamos ajustar aqui. Oi, tá me ouvindo? Gente, dá um feedback aí, por favor. Ricardo, meu primo querido, tudo Olha, bem? sejam todos Agora bem-vindos, sim. tá? Eu não tô conseguindo ler. Acho que tá muito claro aqui. Só tô parecendo... Ela falou que tá ouvindo bem? Ela falou que está ouvindo. Agora está ouvindo. Então vamos prosseguir. Beleza. Bom, gente, então falando do envelhecimento, né? Todos nós vamos envelhecer. E com isso vem as alterações, né? As alterações do envelhecimento, que é comum, né? E uma das causas aí que causa as dificuldades que aqui está falhando. Tá. Uma das alterações e as dificuldades é a questão do paladar, né? O idoso ele vai perdendo as papilas deglutativas, então eles não sentem mais o sabor da comida, né? Então também é um agravante na questão dos medicamentos, né? Então às vezes não sentem, né, a questão de sentir se tá ali na boca ou não, às vezes cai, né? Então perda da musculatura, a disfagia, a dificuldade de deglutir é um agravante na hora de tomar o medicamento. Além das outras percas auditivas, né? Tomou o medicamento, e aí não ouviu que é hora de tomar. E aí o vô não tomou, porque não ouviu que era hora de tomar. E aí um outro agravante, porque ele não ouviu que era para tomar, né? As dificuldades, né? Tem os idosos que têm tremores, né? Dificuldade da musculatura, dificuldade de conseguir pegar, tirar o medicamento, né? Os envelopinhos pequenininhos assim. Então, tudo isso tem que se olhar, tudo isso tem que parar para analisar. Como que é o idoso, né? Será que o idoso realmente tem condição de tomar o medicamento sozinho? Falta de equilíbrio, derruba as coisas, então não vou tomar porque caiu, aí caiu no chão, aí não enxerga, dificuldade de enxergar ali qual medicamento que é, ai, será que é esse mesmo? É tudo igual, é tudo branquinho e muito pequeno, né? Então vai perdendo também a coordenação motora fina, né? Não tem mais dificuldade de manusear coisas pequenas, além da musculatura maior, vamos se dizer, né? A dificuldade. Inclusive a alteração. Opa, a Luzia caiu. Inclusive a alteração cognitiva. Dá entrada aí de novo que a gente coloca você. Hoje tá meio ruim, eu acho que tem muita live aí, o pessoal tá. A internet tá um pouco falhando.
Bom, a Aparecida fez uma pergunta aqui, falando que alguns medicamentos deixam a boca seca. Sim, Aparecida, deixa sim. Muitos medicamentos ressecam a boca, porém, o idoso ele já perde um pouco do líquido do corpo, né? Por isso que precisa hidratar muito esse idoso. Então, nem sempre é o medicamento, tá? Tem medicamento que realmente resseca a boca, mas nem sempre é o medicamento. A maioria das vezes é porque o idoso está um pouco desidratado, sim. Isso é muito comum, porque ele desidrata muito rápido e muito fácil. Luzia, pede para entrar aí novamente. Olá, pessoal, boa noite. Quem tá entrando aí? A gente tá falando sobre medicamento nos idosos. Barulho? Entrando novamente. Oi? Olá, voltou? Voltei. Gente, tá difícil, né? Faz parte, faz parte. Você Bom, tá dando para ouvir agora? tô ouvindo bem. Céia, fala aí, tá dando para ouvir? O fundo tá branco e eu não consigo enxergar o que tá escrito. O fundo da Luzia lá. Pessoal, gente, vai mandando pergunta aí, a gente vai respondendo no final, tá bom? Ah, dá para ouvir? Deixa eu só responder uma que a Maria de Fátima perguntou aqui. Se Responde ela aí, se então. esquecer de tomar um medicamento para ansiedade, se pode tomar dois no dia seguinte. Não, no dia seguinte vai tomar a mesma dose. Vai tomar um só, tá? Se lembrar algumas horas depois, pode tomar, mas no dia seguinte já não toma dois, não. Vai tomar um só. Continua Isso aí, normal, isso tá? aí. Jane, e tem também aquelas alterações aí já a nível interno, né? Que quando o paciente toma o medicamento, ele já vai encontrar ali um organismo que já também já sofreu algumas mudanças com o envelhecimento, né? Menor permeabilidade intestinal, que já vai ter uma diminuição de absorção, uma quantidade menor de sangue que chega no fígado, que chega nos rins, e isso vai dificultar o metabolismo dos medicamentos, a eliminação desses medicamentos. Então, a gente pode passar a ter aí também um acúmulo de algumas substâncias tóxicas, de alguns metabólitos, produtos da metabolização dos medicamentos, que podem, em determinada situação, se acumular. A gente também tem uma diminuição de massa magra em relação à nossa massa gordurosa. Então, tem medicamentos que precisam aí do meio aquoso para se dispersar pelo organismo. O idoso também tem uma menor quantidade de água circulando no organismo. Por isso que ele tem que ser muito bem hidratado, né? Então, além de todas essas alterações motoras, cognitivas, visuais, auditivas, tem o que ocorre lá dentro Internamente. também, de órgãos, né? E que Exatamente. também, Inclusive, se ele conseguir tomar o medicamento, já é em um uma ganho, né? determinada situação, E aí tem aquelas questões internas também que vai influenciar aí nessa ação, na absorção, na eliminação de um medicamento e que no organismo do idoso pode estar influenciando ali numa má absorção e até em acúmulo, né, de algum medicamento. É por isso que muitas vezes o geriatra passa doses pequenas dos medicamentos para os idosos, por causa dessa questão de ter um aumento de toxicidade de alguns medicamentos. O idoso também pode ter uma hipotensão ortostática maior, que é aquela hipotensão que acontece quando a gente levanta, né? Às vezes a gente fala, levantei e minha pressão caiu. É No muito idoso isso comum, acontece mais, é mais comum, por causa de uma menor quantidade de sangue que chega no cérebro dele também. é muito E comum tem isso alguns, acontecer. é, e tem Inclusive, alguns medicamentos que, se você olhar nas reações adversas dele, já consta isso, essa hipotensão ortostática. Só que o idoso já, às vezes, apresenta isso por uma diminuição de oxigenação ali no cérebro. Então, junta essa diminuição de sangue aí no cérebro, mais um medicamento que já pode apresentar esse efeito, o idoso pode ter mais tontura, pode até, às vezes, numa situação mais grave, ter quedas, né?
Ô, Luzia, é muito. Se ouve falar muito pouco em relação à interação medicamentosa, né? E tudo isso tem a ver também. Por exemplo, o idoso já tem uma dificuldade, ou o idoso que já tem uma doença crônica. Então, ele já toma medicamento há alguns anos, né? Ou ele já vem antes da velhice já tomando medicamento. Então, toda essa absorção, fígado, rim, todo o metabolismo dele, todo muito mais lento, tudo muito mais sobrecarregado de droga, né? E precisa ter um olhar, né? E o geriatra, ele tem um olhar diferenciado. E eles precisam olhar para isso. A maioria, o que acontece muitas das vezes? A pessoa já tem o médico ao longo da vida. Eu fui há 20 anos no médico, já me conhece há muito tempo, e aí não quer deixar o médico de costume e ir para o geriatra, porque o médico conhece tão bem, né? E aí é onde E todo acontece essas idoso teria que ter o situações. seu geriatra, né? Todo Que idoso. é Eu o acho que tinha médico que ser que conhece, obrigatório. o geriatra ele conhece essas alterações que acontecem no organismo do idoso a fundo. Ele sabe qual medicamento é mais indicado ou contraindicado para idosos, que a gente tem uma lista enorme de medicamento contraindicado para idosos. Eu acho que todo idoso tinha que ter o direito a ter um geriatra que acompanhasse, e acho que tinha que ter direito a ter um farmacêutico também que acompanhasse, né? Que Olha só. fizessem visitas e que avaliasse a prescrição com olhar voltado para que será que está ocorrendo uma interação medicamentosa? Será que esse sintoma que ele está sentindo é uma reação adversa? Vamos conversar, avaliar esse idoso ali no local onde ele vive, na rotina dele, Olhar como e um poder todo, né? observar, exato, poder observar se realmente determinado sintoma é uma doença ou é uma interação, ou é uma reação adversa a um medicamento, E porque às vezes tudo a isso que gente. vai, Pode falar. tudo, de repente um sintoma que podia ser sanado com a Evitado. retirada de um medicamento ou com a troca, passa a parecer que é uma nova doença e começa a ser tratado também. Olha só. E às E vezes, aí é quando se mais um fala de. medicamento para aumentar aquilo que a gente chama de polifarmácia, né? Olha só. E quando a gente olha para. Quando fala de interação medicamentosa, já associa medicamento e medicamento. E muitas das vezes tem outras alterações, né? Tipo, medicamento que não tem que tomar em jejum, ou medicamento que não pode ser absorvido junto com a alimentação, tem que ser antes ou depois, ou enfim, tem todas essas outras alterações, não só entre medicamentos, né? Que um inibe o Exato. outro. Aham. E o idoso, às vezes ele já tem alguma alteração de entendimento, alguma alteração cognitiva, todas essas alterações que você falou, influencia aí no uso do medicamento, né? Então, às vezes ele começa a tomar errado mesmo sem perceber. A família pensa que ele está tomando certinho porque não vê todo dia, acompanha de vez em quando, mas ele já está entrando em Confuso, né? contato com situações que está fazendo com que ele não consiga tomar mais corretamente. E normalmente ele toma vários medicamentos, né? É uma Então, lista gigante. às vezes, que é o que a gente chama de polifarmácia, né? Acima de 5 já é considerado uma polifarmácia. E os nossos idosos, eles tomam entre 2 e 10 medicamentos. Exatamente. Tem E medicamento, tem tem estudo, idosos que tomam 20 medicamentos. E muitas das vezes, porque assim, vai no geriatra, às vezes nem vai no geriatra, porque o geriatra ele costuma cortando, vamos tirar isso, vamos tirar aquilo, vamos tirar aquilo, né? o E aí geriatra ele vai vai diminuindo, né? vou no otorrino, aí o otorrino passa isso, vou no cardio, o cardio passa aquele. Aí vou no gastro, o gastro passa aquele, vou no ortopedista e vou no vascular. E aí, o que acontece? Muitas das vezes, ele não sabe nem dizer o que medicamento está tomando para o médico, Exato, e o Ele médico fica não assim. sabe dizer e o médico, né, passa um medicamento para um sintoma e às vezes ele já está tomando aquele mesmo medicamento com outro nome. Então acontece muito isso que você está falando, que são prescrições duplicadas, né? O idoso não fala o que ele está tomando e começa a tomar dois medicamentos da mesma classe E muitas das terapêutica. vezes não fala, não é nem para omitir do médico. É porque às vezes a alteração cognitiva já está alterada e ele não consegue talvez pronunciar, né? Está começando com a lentidão da fala. Então, na hora que vai falar, o médico já falou outra coisa, aí não, aquilo se perdeu no meio da conversa, né? Ou muitas das vezes não consegue lembrar o nome do medicamento.
né? Eu sempre oriento a, quando for ao médico, levar uma lista do que está tomando. Não importa se anotar ali o nome comercial ou o nome genérico, o médico vai saber Nome, a identificar miligrama, o que é né? O aquilo, mas horário que levar uma toma. lista. É. E os idosos eles tomam remédio, não só os idosos, como todo mundo, né? Muito medicamento que é comprado sem receita, para um determinado sintoma, é, ou Automedicamento. que viu ali na internet, ou que o vizinho falou, né? Ou As um vitaminas da fitoterápico, vida, isso é é, bom, e aí vai. vitaminas, suplementos. Então, tudo isso é remédio, né? Tem que estar nessa listinha. Porque mesmo que seja um fitoterápico ou até um chá em determinadas situações, pode interagir com um medicamento que ele já está tomando e pode ser aquilo, parece assim inocentemente, Tá e é causando aquilo o que está sintoma. causando uma reação naquele momento. Então, é importante levar sempre tudo anotado. Ô, Luzia, eu assim, eu sou da seguinte opinião, né? Tem idoso que não é velho, né? Que é idoso ativo, que se vira sozinho, enfim. Mas eu sou da seguinte opinião: a partir do momento que virou idoso, os filhos que estão aí hoje, que tem o pai mais de 60 anos, a mãe mais de 60 anos, dá uma observada. Às vezes até bobeira, às vezes eles vão ignorar. Ah, o que você está mexendo? O que você quer saber? Não vai comigo no médico, não. Mas é importante, gente, porque quando acontece os primeiros acidentes, tipo acidente eu falo em relação ao medicamento errado ou falta do medicamento, precisa ter esse olhar para isso, porque isso vai, quando se percebe as alterações, os problemas, isso já vem acontecendo há muito tempo. Né? Exato. Então, acho que todo filho tem que olhar para o pai idoso, pai e a mãe idosa. Ah, mas minha mãe acabou de fazer 60. Não importa. Dá uma. Mãe, o que você está tomando? Deixa eu olhar. Pesquisa, pergunta. Né? Não, eu não quero me intrometer na sua vida, não. Eu só quero olhar, saber. Enfim, se interessa por isso, gente, porque é muito comum idosos estar tomando medicamento errado, fazendo errado, tomando de qualquer jeito, e enfim, tendo E N é importante estar situações. sempre revisando a forma como tomar, porque o farmacêutico, mesmo que tenha orientado a tomar corretamente e pediu para o idoso repetir várias vezes, às vezes daqui 2 meses já esqueceu, já está confundindo. Então, sempre revisar isso é outro cuidado que a gente pode ter para ajudar. Sempre revisar isso com o farmacêutico, ou o farmacêutico do posto de saúde, onde retira, ou na farmácia, onde compra. E, como você falou, o familiar ou o cuidador. Porque, às vezes, o idoso não está tomando corretamente e a gente não está percebendo. Então, o cuidador, que seja o familiar ou que seja o cuidador contratado, sempre solicitar para o farmacêutico, olha, eu estou administrando dessa forma, ou o idoso, eu estou tomando assim, né? Tá certo, vamos revisar, é isso mesmo? E sempre que tiver uma indicação de um novo medicamento, revisar tudo novamente. Exatamente. Tem que ficar de olho, né? Idoso é idoso e as alterações são reais. Né? Ô, Eu tava. Jane, Pode, eu estou vendo duas perguntas aqui. quer responder já? Porque depois vai que eu esqueço, né? É que minha assistente Você aqui não está tá. vendo, né? Você não está vendo as Sabe o que perguntas? acontece? Sua blusa tá branca e o fundo tá branco, eu não consigo enxergar. Ixi, Não então tô se a gente fizer próxima, eu vou pôr uma blusa preta. Mas a Jéssica tá anotando tudo aqui. Mas Então tá. pode responder, fica à Tá, vontade. então tá, essa aqui, que me perguntaram aqui se algum medicamento que a dosagem tem que ser diferente para idosos. Tem muitos medicamentos que a dosagem tem que ser diferente para idosos. Mas isso aí tem que ser avaliado referente àquele medicamento, junto com o geriatra, né? Cada caso é um caso mesmo. Mas muitos medicamentos, a dosagem tem que ser diferente para idosos e, na maioria das vezes, menor. Mas é o que eu estou falando, tem que ser avaliado caso a caso, porque alguns medicamentos, por exemplo, a gente tem que avaliar aí o risco, por exemplo, antibióticos. Não dá para você alterar a dosagem, né? Porque você tem que resolver uma infecção. Então, normalmente, antibióticos não são diferentes as doses, mas tem uma lista enorme de medicamentos que são diferentes, as dosagens para idosos. E a outra pergunta que passou aqui, então, com que ela pode administrar medicamento, né? O mais indicado é sempre com água,
Mas a gente estava conversando outro dia, vocês têm umas situações na clínica, né? Que às vezes tem que lançar mão de alguns artifícios aí para conseguir que o vozinho tome É, o é bem medicamento, né? isso, é bem isso. O idoso, ele já tem não tem vontade mais de beber água, né? Então, o idoso desidrata muito, muito rápido. Então, uma das questões que a gente fala, ó, deu água, mas dá o medicamento com água, para aumentar a oferta aí de água para o idoso, para evitar a desidratação. Então, quanto mais fornecer, quanto mais quantidade de água, melhor é. Porém, Exato. existem as suas alterações, né? Igual nós falamos, às vezes o idoso já está com algumas alterações cognitivas, né? Principalmente os pacientes com demência. É muito comum. O paciente já não consegue mais entender que aquilo ele precisa engolir. Então, fica ali na boca o medicamento e às vezes gospe e fala: que é isso? E gospe, isso é muito comum, principalmente o paciente com demência, tá? Então, assim, nesse caso, né, dependendo do medicamento, a gente macera, às vezes macera, então amassa um pouquinho, coloca um pouquinho ali uma colherzinha no meio do Danone, coloca uma banana, põe o medicamento no meio. Vamos comer um pedacinho de banana, porque acontece, é muito comum, tá? O medicamento, e precisa perguntar mesmo. Tomou, engoliu? Deixa eu ver, abre a boca, deixa eu ver se tá aí. E aí o medicamento tá lá, você consegue ver. Porque se você não pergunta, os cuidadores aí a pessoa da limpeza vai limpar e vê uns medicamentos jogados atrás do sofá, né? O que aconteceu? O vô colocou na boca e jogou fora. Comum acontecer, gente. Idoso com demência é muito mais comum, tá? Mas os idosos que não têm demência também acontece. Às vezes eles não querem Acontece, tomar ou desconfia. Então é importante, assim, explicar o que é que está sendo tomado. Vou, aquele medicamentinho para pressão que a médica passou. Então é importante informar também, né? E quando o medicamento. e ele saber para que os que já conseguem, ainda conseguem administrar, né? Saber por que está tomando, exatamente o porquê, para que serve cada medicamento, não só ele, como o cuidador também saber tudo isso, Sim. porque é mais fácil gravar e entender o porquê de um determinado horário, o porquê de ser em jejum, de ser após a refeição, sabendo Os efeitos, né? exatamente em que manter o horário correto vai melhorar em termos de ação, em termos de melhora, né? Da doença, em controle, né, das doenças crônicas. E o cuidador, ele precisa saber da importância para estar controlando isso, e o idoso também, né? Nós fomos atender uma família na casa e era uma senhora com Alzheimer e tinha um idoso super ativo, lúcido, orientadíssimo. Então a gente estava fazendo atendimento ali para aquela senhora, né, que tinha as medicamentos, as alterações, e aí de repente, eu tenho o pai também. O pai? Deixa eu ver o que o pai toma. Não, mas meu pai toma sozinho, se vira e tal. Aí na hora que chegou, ver os medicamentos, assim, aí eu olhei, eu falei, doutora, tem um AS aqui 3 horas da tarde. Então, como a gente já está acostumado, né? Não, o pão tem que ser após o almoço e tal, explicou. Aí a filha até assustou, poxa, pai, achei que estava tudo certo. E olha só, né? Mudança de horário. Aí ela se surpreendeu, porque ela pensava que o pai tomava certo, né? Exatamente. Então, eles têm essa dificuldade. E o que a gente precisa nesse momento, a gente encontra muito em visita domiciliar essas situações, né? Aí a criatividade é muito importante para ajudar. Ajudar a montar esquemas para que fique mais fácil para eles, né? Colocar em caixinhas, escrever com letras grandes, com cores diferentes. Então, por isso que a visita domiciliar, como vocês fizeram, é importante para a gente ver ali no local a realidade do idoso, né? Porque às vezes sentando numa sala e conversando, você não consegue captar isso bem. No Exatamente. caso, E agora a ali questão. na residência dele, e você pode, de acordo com a realidade dele, E adaptando, né? adaptar e criar mecanismos para facilitar na hora de tomar, para tomar o medicamento certo na hora certa, que é o ideal, né? Ô, Luzia, A Poliana falou aqui que ela faz isso como cuidadora.
Olha que para bacana. facilitar a idosa, né? No momento que ela não está em casa e ela separa tudo em caixinhas. E Isso falou aí, também que muito ela já bom. tinha, que ela já tomou o medicamento e depois ficou achando que não tinha tomado, né? Já tinha uma certa É demência, né? importante fazer esse controle, o Atividade. cuidador e os filhos também, né? Tipo assim, deixar, pai, ó, vou deixar os 7 medicamentos da semana aqui. O que acontece também muitas das vezes na casa? O idoso toma 5, 6 medicamentos. Aí tem um em cima da geladeira, outro em cima do freezer, outra lá no quarto, outra no banheiro, e aí se perde, né? O importante é fazer né, uma caixinha organizada, né? Onde é fácil contar, é fácil bater o olho, se possível fazer até uma listagem na parede, né? Então, o que acontece? Dá para fazer várias situações, né, Luzia? De cores, coloca É, uma cor na caixinha, outra cor lá. Pai, ó, no solzinho, de manhã, isso aqui, ó, na hora que a senhora estiver comendo o café da manhã. Esse daqui, ó, na hora que acordar, antes de tomar o café, né? Então, explicar tudo isso. de acordo Tem com a idoso que não realidade sabe ler, dele né, mesmo. Luzia? É, não sabe ler. Eu já montei esquema para uma senhora que não sabia ler, né? Então, era por cor. Ela sabia, né? Ela aprendeu para que era cada medicamento e a cor deles. Então, a gente separava em caixinha por cor, colocava as quantidades e ela tomava direitinho. No caso, aí era uma paciente mais jovem ainda, né? Tinha menos de 60 anos, mas recentemente eu encontrei com ela lá no posto e ela continua com o mesmo esquema. Olha que legal. Foi E um esquema que facilita, deu né? certo. E, gente, se vocês soubessem a importância disso, porque a maioria dos idosos, eles tomam medicamentos é, psicotrópicos, principalmente para dormir. E os psicotrópicos, eles são medicamentos um pouco mais, vamos dizer, agressivos, né? Não sei se é a palavra mais Exato. correta a dizer, mas pode trazer outras alterações. Né? Então, assim, o idoso não sabendo tomar o medicamento corretamente pode causar muitas alterações, como alteração da queda, equilíbrio, o idoso ficar mais sonolento, né? Levar a queda, levar uma fratura de fêmur, um traumatismo craniano por medicamento, né? Alteração Os do humor. benzodiazepínicos são a maior causa de queda em idoso, né? Os Exatamente. medicamentos Alteração usados de para humor, dormir. às vezes aquele medicamento não está fazendo efeito porque está tomando medicamento, tá tomando errado, está tendo alguma interação, então isso deixa o idoso agressivo, nervoso, né, sonolento, mais lento, enfim, tem diversas alterações aí. Então isso aí é sério, precisa ter esse olhar, é muito importante. Ai, doutor Antonino aí, olha, nosso médico querido Olha da que UBSF bacana. Cidade Jardim, Seja tá bem-vindo, assistindo. doutor. E é um amigo do coração. Olha só, que bacana. Ô, Bom, Jane, todas essas questões, essas dificuldades que a gente falou, ah, às vezes acaba por levar o idoso a não aderir ao tratamento também, né? Então, às vezes ele exatamente. abandona, ele não fala que está acontecendo determinada situação, ou ele não tem com quem compartilhar isso, e ele acaba não tomando muitos, ou toma do jeito dele, e aí vai sobrando aquele monte de medicamento em casa, né? A gente às vezes em visita domiciliar encontra uma quantidade enorme de medicamento, e aí está misturado medicamento que já está vencido com medicamento novo, Olha só. e aí você começa a conversar, ele não está tomando às vezes nem metade daquilo. Então, toda essa quantidade de medicamento, às vezes gera um abandono até no tratamento. E, infelizmente, são situações que a gente tem que ir lidando no dia a dia. Então, é por isso que tem que ter sempre um médico acompanhando e os outros profissionais de saúde, especialmente aí no caso de medicamento, o farmacêutico, está sempre em cima com esse olhar aí de cuidado mesmo, né? E as dificuldades são muito comuns, né? Gente, tem perguntas aí, vamos respondendo. Consegue? Tem algumas aqui?
Ah, eu me lembrei de outra situação que às vezes faz o idoso abandonar o tratamento e que às vezes também é causa de interação, causa de queda, que é o uso de álcool. Infelizmente, muitas famílias convivem com isso, né? E a pessoa tem medo de tomar o medicamento e misturar, porque ou acha que vai cortar o efeito, ou acha que vai fazer mal, e ele não consegue abandonar o uso da bebida, ele abandona o tratamento. Então, é uma Olha, questão, assim, bem isso complicada também, que a gente encontra. isso é comum, né? Idosos que tomam uma cervejinha, que tomam uma pinguinha. Então tem que ficar de olho nessas situações. Na casa de repouso, vocês não convivem com isso, né? De forma alguma. Não, lá é proibido. Apesar que de vez em quando tem umas vozinhas que falam, oh, que vontade de tomar um vinhozinho. Eu fico até com dó, sabia? Eu imagino. Bom, tem duas perguntas aqui, uma da Elenilza. É comum o idoso ter alergia a medicamentos? Responde aí, Luzia. Ah, é comum. Na verdade, ter alergia a medicamentos é comum em qualquer idade, mas a gente tem que ficar sempre atento, né? Se tomar um medicamento e de repente sair ali um vermelhão pelo corpo, ou coceira. E idoso, sempre por ter aquela maior sensibilidade, aquela maior dificuldade de absorção, de metabolização, aquela pele super sensível, sempre a chance de ocorrência é maior, né? Então, mais uma coisa para a gente estar atento também, tá? Toda vez que Então, assim, o idoso entrou com algum medicamento novo, precisa ficar de olho nas alterações, né? Porque às vezes o medicamento, a gente vê na clínica que é muito comum ser muito eficiente, eficaz para um e totalmente adverso para o outro, totalmente ao contrário, tipo, ou o paciente fica muito sonolento, mais que o normal, né? E leva o risco de queda, dificuldade de deglutição, que pode levar a pneumonia, enfim, várias alterações. Quanto o medicamento é para o paciente dormir, que ele está tendo uma dificuldade para dormir, então o doutor vem e entra com algum medicamento para induzir o sono. E aquilo agita o voo fica sem nenhum pingo de sono. E aí a gente percebe que, tipo assim, não dá para perceber no primeiro dia, tá, gente? Então, assim, o medicamento ele tem um tempo para fazer efeito. é um tempo de Né? ação. Então, assim, não colocou não deu um dia no medicamento, iniciou o medicamento num dia e no outro, pelo amor de Deus, vamos tirar. Não, tem um tempo de Às vezes, no absorção. dia que iniciou, vou dormir, nossa, o medicamento foi ótimo, daí 5 dias não dormiu mais. Exatamente. Então tem que ir observando. O idoso é a avaliação, a gente fala que é uma avaliação contínua, todos os dias. O cuidador, quem está ali. Eu falo cuidador porque o familiar que cuida também é cuidador, o É filho o também é cuidador, né? cuidador, né? São cuidadores informais, mas não deixam de ser o cuidador daquele idoso. Então precisa ter um olhar todos os dias, porque ninguém mais conhece você melhor do seu idoso do que você. Então a gente, as meninas que estão acostumadas lá na clínica, a gente bate o olho no idoso e fala assim, olha, ele não tá legal hoje. Aí vai ver, coloca a mão lá, tá com febre. Ah, ele não tá bem. O que aconteceu? Aí vai olhar no livro lá, não dormiu bem. Então alguma coisa é perceptível, assim. O cuidador tá ali continuamente observando e já percebe algumas situações. Bom, deixa eu responder a outra estar pergunta, atento, Luzias. né? Essa é para você, ó. Posso deixar o medicamento fora da caixa por muito tempo? A Ceia que perguntou. Olha, fora da caixa, se ele tiver dentro do blister, acondicionado certinho, e tiver no lugar ideal, né? Os lugares ideais para a gente guardar medicamento tem que ser longe de umidade, fora naquelas gavetas que tem cheiro de mofo, não. Então, longe de umidade, longe de sol, de calor excessivo. Se tiver dentro do blister, no blister tiver a data de validade, número de lote, tudo bem, ele está bem acondicionado. Agora, se o medicamento tiver blister aberto, medicamento fora, aí assim, umas 48 horas, no máximo se tiver fora do blister, mas acondicionado no saquinho, igual vocês fazem lá na clínica, né? Mas
Se tiver dentro do blister, aí não tem problema. Luzinha, mas Desde nas que o lugar casas, onde ele esteja guardado esteja é, dentro das normas. nas casas é comum aquelas caixinhas da semana, né? E aí eles tiram mesmo, inclusive até para facilitar para o idoso, né? Se deixar dentro ali, às vezes o idoso tem dificuldade de abrir e tal. Às vezes o filho vai lá e já tira para a semana toda. Se tiver num lugar mais seco, né? Não, eu acredito que não seja o mais recomendado, mas É, o melhor seria que estivesse dentro do blisterzinho, mesmo que cortado, tudo bem, a para uma embalagem semana. própria do medicamento. É, Né? agora, tirando dali de dentro, ele já começa a interagir, né, com o ambiente, Já tem entendeu? algumas Então, não é o alterações. mais recomendado, né? O certo seria estar reavaliando essa caixinha aí cada 3 dias, pelo menos, tá? Até porque o idoso começa a mexer, abrir, fechar aquilo, pode esquecer aberto. Então, um cuidado aí que a gente deve ter em fiscalizar essas caixinhas organizadoras aí mais vezes durante a semana, para ver se não está ficando aberto. E se o idoso consegue tirar o comprimidinho do blister, deixa ali dentro. Mas, Recorta, mas deixa ali. Está um mais pouquinho mais seguro. protegido, né? Tá? Bom, última pergunta aqui para a gente finalizar. Acho que foi uma afirmação da Maria Aparecida. A resposta medicamentosa é mais lenta no idoso. Ela comentou isso quando a gente estava falando das alterações no organismo, né? Tem casos que acaba sendo mais lenta, mas tem casos que, por conta também dessas alterações, pode apresentar aí uma reação tóxica mais rapidamente também, né? Por Hoje, exemplo, com a evolução, esse é um medicamento que precisa aí de um meio em água para ser transportado, e o idoso já tem uma quantidade menor de água no corpo, né? Esse medicamento tem uma tendência a se acumular mais nesse organismo, né? Então, a ação não vai ser demorada, às vezes vai ser até mais rápida e inadequada, né? hoje, com a evolução também da tecnologia dos estudos científicos aí, os medicamentos já são voltados, né, para o organismo dos idosos. Tem muitos medicamentos que já são indicados para idosos, né? E isso é muito bom, né? Infelizmente, às vezes o custo desses medicamentos faz com que nem todos os idosos tenham acesso, mas são mudanças que realmente vêm para ajudar mesmo, né? O tipo de revestimento do comprimido, a apresentação do medicamento, é muito importante. Gente, eu acho que já estouramos o horário aí. Quero agradecer de coração todos que estão aqui presentes. Estou vendo umas carinhas novas aí. Muito obrigada por estar com a gente aí, quem está desde o começo. Quero agradecer de coração a cada um. Né? O nosso intuito aqui é só ajudar, contribuir com a população idosa para que eles sejam melhores atendidos, melhor assistidos. E Luzia, quero agradecer. Muito obrigada mesmo pela sua participação, por toda a sua Foi um sabedoria prazer. aí. Foi um prazer enorme. Eu espero ter contribuído e ter ajudado também, né, de alguma forma. E se alguém depois te passar mais alguma dúvida, a gente pode responder, tá? E eu também quero agradecer a oportunidade. Foi a primeira vez, no começo teve umas dificuldades Normal. aí, mas parece que depois foi Deu bem, tudo né? certo. Só para aumentar a expectativa, isso aí. Né? Eu queria Gente, mandar um abraço obrigada. para todos. Também conheço muitos que estão aí, né? Céia, Edneia, Karina, Olha aí que legal. doutor Antonino. E Bom, gente, agradecer também a oportunidade. a Luzia é uma das professoras do curso de cuidador de idosos, né, na disciplina aí de farmácia, farmacologia, né, nada mais do que uma farmacêutica super experiência, viu que tem bagagem, né, gente? Vocês viram o que é outro nível aqui. E é isso. Quero agradecer. Eu te agradeço. Obrigada. Um beijo a todos. Toda quinta tem live. As lives vão ficar gravadas, né? Estão todas gravadas aí. E tem no YouTube também, tá bom? Só me procurar lá, Cuidando de Idosos Jane. Estão em todas as lives lá.
Se a gente puder contribuir e ajudar em alguma situação aí com o idoso, pode entrar em contato. Luzia, deixa seu Face aí, como que tá lá para o pessoal te achar? É Luzia Suzigan mesmo, e o Instagram também. Luzia Suzigan, gente. Segue a Luzia lá, curte ela, comenta lá e tamo aí, à Se disposição. tiver Curte, alguma comenta, dúvida, pode cuidando de colocar lá. idosos. E é isso, gente. Obrigada, obrigada. Amo vocês de coração. Obrigado pela contribuição e participação de todos. E fiquem com Deus e até mais. Beijo, Deus abençoe vocês todos também. Amém. Obrigada.